Aqui no exercício 18, ele está falando para a gente, ó, se uma companhia tem custos totais, então nosso custo é igual a 1.500 mais 35x mais 0,1x ao quadrado, e a receita totais de 385x menos 0,9x ao quadrado, ele fala então, encontre os pontos de equilíbrio e mostre graficamente. Como é que a gente acha o ponto de equilíbrio? Tá aqui a formulazinha, para quem esqueceu. O ponto de equilíbrio é o quê? A receita igual a custo. Ou seja, também pode ser dito como lucro zero. Vamos então aplicar então as funções de custo e receita numa igualdade. Função de receita é igual a função do custo. Na verdade, aqui está o custo igual a receita, tá bom? E aí, a gente fazendo o jogo de sinais, né, invertendo o lado da igualdade, invertendo também os sinais, porque vai passar para o outro lado, a gente tem que chegar que o nosso função de equilíbrio é 0,8x ao quadrado menos 350x mais 1.500, tá bom? E aí, a partir disso, ele fala para a gente achar os pontos, porque isso aqui ainda não é o ponto, isso aqui é a função do equilíbrio. Para achar os pontos, a gente primeiro tem que achar o a e depois descobrir o y. Para achar o a aqui da função, vamos usar Bhaskara, tá bom? Porque através dos Bhaskaras a gente pode achar o ponto de x1 e x2. O Bhaskara vai ser menos b mais ou menos raiz de delta sobre 2a. Vamos achar então, para começar, o delta, que aí a gente identifica o ponto A é 0,8, o B é menos 305 e o C é 1.500. Aplicando isso dentro da fórmula de Bhaskara, o nosso Bhaskara tem que dar 116.500, tá bom? E aí aplicando então, o nosso delta, perdão. E aí aplicando então dentro do Bhaskara esse valor de delta, menos B, se o nosso B é menos 350, fica menos 350, mais ou menos raiz de 116.500 sobre 2 vezes A, que o A nosso é 0,8, né? Se a gente fizer a aplicação, então, e fizer o 1x1 somando x2 negativando, a gente tem que chegar como os valores de unidade 4,5 ou 345,5, tá bom? Esses dois a gente vai considerar os valores porque os dois são positivos, tá? Se fosse negativo, teria que ignorar, porque a gente não pode ter, quando a gente se refere a custo ou receita, uma produção de demanda, né, o X, sendo negativo. Ou a gente produz alguma coisa, ou a gente produz zero. Nunca menos de alguma coisa, tá? Isso não faz sentido dentro de matemática financeira. E aí, a gente continuando o exercício, como a gente tem os dois pontos de x que são válidos, a gente vai aplicar ou na função de custo ou na função de receita para descobrir o nosso y, tá? Então, no caso, por exemplo, eu peguei o custo aqui, aplicando dentro da função de custo a unidade, o x valendo 4,5, a gente vai chegar em um y de 1.659,5. Se a gente aplicasse o 4,5 na função de receita, também ia chegar ao mesmo resultado, tá bom? E aí aqui embaixo a mesma coisa, receita com o x valendo 345,5, a gente vai achar um y de 25.584. E a mesma coisa, se eu tivesse aplicado 345,5 na função de custo, o resultado tem que estar o mesmo, tá bom? Porque elas estão igualadas, são funções equilibradas, tá? E o que a gente vai descobrir com isso? A gente tem, então, o nosso pontos de equilíbrio, né? X e Y, X e Y. E aí, antes da gente montar o gráfico, a gente tem que achar outros pontos. No caso aqui, eu peguei alguns outros aqui em paralelo. No caso, eu apliquei 89,75 para dar um y, outro x para dar outro y. No caso, eu peguei números que são parecidos com os valores, tá? No caso, por exemplo, como a gente tem 4,5 e 345,5, eu peguei os valores de 89,75, 175 e 260,25, tá bom? Vocês escolhem os valores de x e aplicando nas fórmulas tem que dar o y, tá bom? Então, eu apliquei tanto esses valores na função custo quanto na função receita para gerar o gráfico que está mostrando aí na tela para vocês, tá bom? Então, é dessa forma que a gente resolve o exercício. A gente achou os pontos de equilíbrio, que é uma dos pedidos, e para desenhar o gráfico, a gente teria que achar, então, outros pontos a partir de outros valores de x. No caso, eu não coloquei aqui na folha, mas o nosso ponto também, a gente considera o ponto zero, que no caso, se a gente tivesse feito todos os x valendo zero nas funções de custo e receita, os números que não tivessem letra, que no caso é só a função de custo que não teria, a gente começa o gráfico a partir de 1.500. Já a receita a partir do 0, tá bom? Como vocês estão vendo aí na tela, provavelmente. Esse, então, é o gabarito do exercício 18.